Olá, bem-vindos ao Vida com História. Hoje meu bate-papo vai ser com a Marcela Brey e o tema da nossa conversa é inseminação caseira. A Marcela, ela é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Médico e da Saúde. Vamos aguardar a Marcela entrar. É um bate-papo que traz um tema pouco falado, muita gente não conhece esse assunto, mas que merece a nossa atenção por conta das consequências, dos riscos, uma série de coisas que podem acontecer pelo mau uso desse método. Deixa eu pegar aqui a Marcela, porque é ela que vai contar. Deixa a Marcela aceitar aqui nosso convite. Bem-vinda, Marcela. Olá, que gostoso. bem? Tudo bem, e você? Bem, boa noite. Boa noite a Muito. todos. Estou vendo a Isabela, a Marilena, Misturati, Estou muito feliz, Laís, com a oportunidade, pelo bate-papo que nós temos agora, pelos amigos que estão entrando, pessoas queridas. Amanda, Mercedes, olha lá. Mercedes, a nossa conexão, Mercedes linda, muito legal. Olha, e tem uma pessoa que veio lá do outro Instagram para cá, bem-vinda, obrigada por estar prestigiando a gente, boa noite. Marcela, o nosso tema é um tema que vai longe, né? E é um tema que pouca gente conhece, poucas pessoas têm ideia do... Por isso que o título da live foi Oportunidade ou Desafios? Oportunidade e desafios, né? Eu acho que a gente está mais na chave dos desafios e você vai contar tudinho pra gente. Antes da gente entrar direto no tema, eu queria começar assim. Você me contou que desde os 5 anos de idade, você frequentava o Fórum de São Paulo. Então, dá uma pinceladinha pra gente na sua história como advogada. Como é que isso aconteceu para Marcela? Foi assim, minha mãe era servidora do Tribunal de Justiça, né? Então, minha mãe trabalhava no fórum aqui em São Paulo, capital de São Paulo, fórum aqui do Ipiranga. E quando eu era criança, né, eu lembro que tinha os convênios, né? O Tribunal de Justiça, não sei se ainda tem, mas naquela época eles tinham escolas para os servidores deixarem os filhos lá, né? E aí eu ia com a minha mãe até o fórum, e aí tinha o transporte escolar que nos levava do fórum, né? Olha a Mirna, Marcelinha linda, eu tô vendo pessoas aqui, amigos, Que amigas, maravilha! dos 14 anos de idade. Eu vi a Amanda ali, que me conhece, né? Nós estudamos juntos na 7ª série, então assim, eu estou muito feliz com pessoas que me acompanharam assim, desde a minha adolescência, né? Me conhecem há muito tempo, né? Muito legal. Então, assim, aí voltando, eu ia com a minha mãe, né, ao fórum, né, o local de trabalho dela. E lá o transporte escolar, né, me pegava com os outros funcionários e me levava até a escola, né? Ficávamos lá e depois voltava, e nós naquela época poderíamos ficar ainda aquele restantezinho de tempo no tribunal esperando, né, a mãe sair, enfim. E eu frequentava aquele ambiente, né, ali aqueles corredores, não tinha noção, tal, né? E eu sempre falava que eu ia ser juíza, mas porque na minha cabeça era a única função que eu via, né? Que realmente ali eu não tinha ideia, né? Mas era a única que eu tinha contato. E aí a vida foi levando, né, por outros caminhos, mas sempre dentro do direito, né? E aí a magistratura não é algo do meu perfil, mas o direito é algo que eu sempre quis ter, desde criança. Que bacana, que bacana. Isso foi acontecendo, tem gente já falando aqui que desde pequena você queria ser advogada, já era uma coisa que estava no seu DNA, estava pronta para entrar na sua história, né, Marcela? E o mais interessante é que o direito chegou para você e chegou num lugar tão importante, né? Você se envolveu com pesquisas, com assuntos que dizem respeito à relação das pessoas no mundo, né? As pessoas no mundo, que direito elas têm, de que maneira elas merecem ser tratadas. Então, a gente está falando aqui, tem algumas coisas que me surpreenderam, que é, claro, direito humano, sim, né? A Marcela ela é mestre em direitos humanos pela Universidade de São Paulo, e umas outras coisas que eu aprendi com você na nossa conversa, que é bioética, biodireito
que eu não conhecia e achei muito, muito, muito apropriado a gente falar disso, né? Porque a gente fala do direito em tantas áreas, mas eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar em biodireito. E hoje a gente vai ter a chance de trazer um pouco dessa pauta. Então eu queria que você contasse para a gente, Marcela, o que é a inseminação caseira, né? O que é esse método e quem são as pessoas que lançam mão dele, como que isso acontece, por que as pessoas não buscam uma coisa mais segura, enfim, eu vou deixar você contar para a gente como você conheceu isso, a preocupação, os alertas que isso trouxe para você, para a gente poder entender o que é a inseminação caseira e ser que eu aprendi com você que é a inseminação caseira. Por favor, conta para a gente. Nós vamos conversar o que é a inseminação caseira, né? Desafios ou oportunidades, mas dentro ali, eu gostaria assim, de falar como eu cheguei nessa parte do biodireito com os direitos humanos. Sim, eu quero. Me desenvolvendo, né, ao longo ali da minha vida, processo também eu falo, mutação e ressignificação de vida pessoal e profissional também, né? Então, eu fui servidora do Tribunal de Justiça, daí eu advoguei, ainda advogo, mas dentro, assim, da minha área de atuação, eu sempre fui me enxergando mais como humanista, né? Sempre com conflitos, inquietudes, onde eu via ambientes de desigualdades, discriminações, sortes, e isso me incomodava muito, né? Me incomodava muito. E eu tive a feliz oportunidade, uma das atividades, né, que a gente fala que é inerente de pesquisador, quando você ingressa ali, né, um programa de pós-graduação em Direito e tal, e o mestrado é quando eu tinha feito outras lato sensus, então eu tenho 3 lato sensus, eu estou na 4ª lato sensu agora em compliance na área da saúde, né? Então, primeiro eu fui para Direito Penal, né, pela Escola Paulista da Magistratura, mas gosto da teoria, mas não gosto de exercer a prática, né? Então, eu tive a oportunidade no começo do exercício da advocacia, eu falei, não, então aqui eu acho que não é para mim, né? Nada contra, mas não era o meu perfil. E aí eu fui me descobrindo, né? Fui me descobrindo. Fiz uma outra especialização em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, porque eu atuei como chefe de departamento jurídico de uma instituição de rede, né, multinacional, né, com amplitude, né, era terceiro setor, mas ela tem presença não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, mas eu era responsável pela gerência desse departamento no Nordeste, né, numa parte regional do Nordeste. E ali eu tive a necessidade de me especializar na parte trabalhista, né? Porque uma das assim, demandas ali era estar mais próximo do RH e atuar à frente ali, evitar que conflitos fossem instaurados, né? Evitar que ações fossem ajuizadas. Então, acabei, né, exercendo muito essa parte também. E aí, eu decidi, eu tive algumas questões de amigos, amigas, e aí que foram me levando um pouco para a parte do direito do consumidor, em questões de direito médico e da saúde, né, na minha atuação. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma pós, né, junto com o mestrado, acabei, eu já tinha ingressado no programa de mestrado em Direitos Humanos, e eu resolvi fazer também uma pós-graduação em Direito Médico da Saúde, que abriu, né, assim, os meus horizontes, né, o meu horizonte. Eu falei, nossa, realmente, muito interessante. Gostei bastante, está me ajudando muito, está agregando muito, né? E aí, dentro do programa da pós-graduação em Direito, eu já tinha concluído praticamente, dentro do programa da pós-graduação, como pesquisadora, não cabe somente a sua pesquisa, ou seja, no programa de mestrado você tem que entregar a sua dissertação ao final, mas você tem que preencher créditos, você tem que assistir aulas, né? E aí, na pandemia, tudo online. E aí eu vi que tinha uma matéria oferecida no programa Direito Sanitário. Aí eu falei, nossa, auge da pandemia, falei, vou, né, fazer essa disciplina. E também me ajudou muito, muito. E aí foi só agregando, foi só agregando. E aí, foi ali que eu comecei a ter mais contato com essas temáticas do direito à saúde, um pouco de bioética, algumas questões complexas, né? Uso dos algoritmos, aplicativos de saúde, é um mundo, né? Então é muito interessante, tem muitos desdobramentos. Foge somente dessa atuação que a gente pensa assim de ajuizar em prol de um medicamento, por exemplo, ou de uma, né?
Tanto na esfera ali da saúde ali, privada, que a gente fala, pública, né? Então é bem interessante, porque daí eu, dentro dessa disciplina, eu comecei a ter, assim, nossa, noção, assim, mais de um espectro mais né, macro, né? E aí, o que aconteceu? Praticamente ali, terminando o meu programa ali de mestrado, né, já tinha defendido, eu já estava lidando então com temáticas do direito à saúde, certo? Já tinha visto algumas questões de bioética e tal, mas eu não tinha feito link com direitos humanos. Eu falei, será que tem algum lugar que estuda? E aí eu vi um congresso pelo IberoJur, que é o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, que fica em Portugal, né? Então, uma das que eu posso dizer assim, das facilidades, que eu sei que a pandemia foi terrível, mas em relação para nós que tive, né, por exemplo, eu acesso à internet, enfim, pude participar, né, de congresso, que atualmente, se fosse para ir pessoalmente até a Cracóvia, participar de um congresso lá, não teria condição, né? E aí eu participei de um congresso lá, online, na Cracóvia, LegalMed, e eu construí ali uma proposta de um artigo em relação a uma questão do consentimento do paciente, no caso de reprodução humana assistida pós-mortem, né? Que foi aí uma decisão do STJ ali em 2021, quando ele negou o direito da viúva, né, de implantar os embriões, né, que estavam congelados, ou seja, de fazer a reprodução humana assistida após o falecimento do seu esposo, porque não tinha o consentimento do falecido, expresso, documentado, né? Então, o que aconteceu? Ali era uma temática do biodireito. Porque eu vou entrar explicando, Mercedes, o que é a bioética e o biodireito. Eu vou explicar. Calminha. E aí, nessa parte do biodireito em si, eu apresentei esse congresso e eu tive a oportunidade, né, de apresentar essa comunicação nesse congresso, e eu vi a professora Cláudia Loureiro, da Universidade Federal de Uberlândia. E lá eu tive contato, e eu não sabia que tinha um grupo de pesquisa atuante, que é a Isabela, que está nos assistindo também, e ela é pesquisadora nessa parte de inseminação também. A dissertação dela está mais com esse recorte. E eu fiquei sabendo, tive contato, que esse grupo pesquisa questões relacionadas à bioética, biodireito, e faz o link com os direitos humanos. E hoje, com orgulho, eu faço parte desse grupo. Então, basicamente, a bioética, né, são questões relacionadas à vida e à ética. Então, vamos fazer uma distinção. A moral é algo entre nós. A ética é mais ligada à coletividade. Então, em linhas gerais, então, é o estudo ali da ética com a vida, então, a bioética. Então, o que leva, né, da coletividade. O biodireito não interessa refletir, apesar de algumas questões serem refletidas também pela bioética, né? O biodireito analisa questões da vida, mas que tem repercussões no âmbito jurídico. Pronto. Então, essa é a diferença. Né? De uma coisa para outra. Exatamente. Muitas vezes, claro, um assunto ele pode estar relacionado com a bioética e a biodireito. Pode coincidir, Mas dentro aqui da nossa discussão, na verdade não discussão, mas assim, da nossa abordagem, do nosso bate-papo hoje, então a inseminação caseira vai ser levada nesse bate-papo dos reflexos, né? Então, do exercício, né? Dessa decisão que eu tenho, minha, né? No âmbito da coletividade, se eu devo fazer isso ou não no âmbito do coletivo, né? Nessa esfera, eu falo do que essa decisão causou, que são os reflexos na linha do direito. Então, é o direito que ele também deve se preocupar com as questões relacionadas à vida. Então, por isso fala biodireito. Biodireito. Nossa, perfeito. Adorei a explicação. Temos a conexão com os direitos humanos, porque não tem como se dissociar dos direitos humanos. Que eles sabem valores éticos, né, somente, assim. Porque hoje os direitos humanos é algo que já está internalizado, né? De cunho internacional, ele sai somente desse conceito de são princípios, são valores, ele é muito mais do que isso, né? E ele está ali
enraizado e alicerçado na nossa Constituição Federal, que daí nós vamos ver quando fala de princípios da dignidade da pessoa humana, direito à saúde, enfim. Mas vamos entrar, então, no que é a RC? Podemos? Vamos contar o que é isso. Então, a RC, ela pode me corrigir aqui, por favor, que ela é uma pesquisadora bem séria em relação a isso também, tá? Minha A Isabel? É a Isabel, do grupo de pesquisa lá, de como estou te Isabel. falando, de direito lá da Universidade Federal de Uberlândia. Basicamente, a IC nada mais é do que a prática, né? Do que você está implantando ali em casa. Você está fazendo produção humana, só que você está fazendo não dentro da clínica, você faz em casa. Então, como tem funcionado? Né? Então, basicamente, você precisa de um doador, e aí usa-se, né, por meio ali de uma seringa, coleta o sêmen, né? E aí a companheira ou a companheira, enfim, com auxílio de um espectro, e coloca, injeta. Na mulher que vai. Injeta, né? aquele material. Entendi. Isso em casa, sem nenhum preparo. Exatamente, fora do ambiente da clínica. Então, por isso, caseira. Porque é algo que é feito, né? É uma prática, e é um fato social que a gente, né, vai ali comentar isso um pouquinho mais a fundo, que tem acontecido. Não podemos, enquanto sociedade, né, nos furtar dessa realidade. Nós vamos falar, então, quem está procurando, geralmente, né, são pessoas que não têm dinheiro, não têm recursos financeiros, estão privadas do seu acesso. Nós vamos para essa discussão também, privadas da efetivação, do seu acesso à saúde, que é dever do Estado prestar, entendeu? Porque justamente o STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele já decidiu que, por exemplo, não cabe às operadoras de saúde custear, né, as despesas, então, relacionadas à justiça. Então, aí nós vamos começar. Primeira reflexão e primeiro desdobramento que a gente pode ver para o direito aqui no brasileiro. Não existe uma lei que regulamente a questão da reprodução humana assistida hoje aqui no Brasil. O que nós temos são resoluções do Conselho Federal de Medicina. Só que, assim, resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas estão ali para regular, na verdade, a prática médica. Exatamente, a prática médica. Claro, tem valor? Claro que tem valor, né? Mas você concorda que o que foi feito, essa resolução, o condão dela, não é para substituir uma lei. Então, ela tem uma ação, uma série de atuação, né? A prática médica, clínicas médicas, então serve para nortear toda essa relação do paciente com o médico. Tem uma lei. O que nós temos hoje são resoluções, então, praticamente todos os anos, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele vem editando resoluções, e ali ele estabelece, né, idade, condições, como que deve ser feito, né, como é feita a doação, como é feita a implantação, em caso, né, da inseminação ou a fertilização. Então, é ali dentro das questões que acontecem, como se fosse assim, a regulação está ali dentro da resolução. Não tem uma lei que regulamente e que coloque, que norteie isso. Né? O STJ decidiu, e assim, vamos lá voltar para a discussão. Uma pequena parcela da sociedade tem acesso, por exemplo, com quem tem planos de saúde, não são todos os brasileiros. Então, já começa por aí. Quem tem plano, muitas vezes também não tem condições de arcar com um valor, né, numa clínica particular para fazer uma inseminação e reprodução. Porque a questão da prática médica, e também ali junto, eu tenho visto muito isso, convivendo nesse ambiente, né? Ali onde eu faço essa pós-graduação que eu estou falando em compliance na área da saúde, a questão do custeio, né? A saúde em si, ela é cara, né? Então, é complicado, né? Na prática mesmo, muitas vezes eles oferecerem o serviço, né? São muitos exames,
Aí tem a questão, eu não sou médica, mas imagine a questão do congelamento, maquinário. Então, imagine. Então, Não é um procedimento simples, e, né? É uma coisa que demanda preparação, né? De tudo, do físico para poder estar recebendo e aquele material todo. o que é caro, que daí depois da STJ dizendo que as operadoras não cabiam, né, oferecer e custear esse tipo de serviço, né? Que isso é do Estado. Do Estado, é uma obrigação A do obrigação é Estado. do Estado, certo? Então, Só o que Estado faz o quê com essa obrigação, né? o Estado aí vai ser políticas públicas, né? Então, não sei se tem que distribuir melhor os recursos do SUS, enfim. Mas a questão é que o Estado, hoje, se você vai tentar esse tratamento via SUS, imagine, em termos de Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa, há 5 anos atrás eram 12 unidades, né? De No saúde Brasil que todo. faziam a proteção humana pelo SUS, 12. E aí Caramba. tá 10, mas eu não tenho certeza se são 10 mesmo. Então, imagine, em termos de Brasil, somente 10, entendeu? 10 unidades para prestar serviço. Aí você pode me perguntar assim, mas e aquelas mulheres, então, que estão passando ali já praticamente perda ovariana, né? E aí já tem aquele declínio hormonal, climatério, né? E aí? O que ela tem que fazer? Ela vai ter que ajuizar. E aí nós estamos andando um pouco na contramão, porque você, né, conhece bastante essa, né, prática também, tem os mediadores judiciais. Hoje temos um movimento em prol da desjudicialização, na área da saúde principalmente. Mas Sim. é complicado e é complexo, para você ver que a temática é complexa, né? Não é uma receita de bolo ali, né? E também longe de mim de dar uma solução mágica, porque nós não temos. Viemos aqui para conversar e justamente para trazer uma temática que merece ser pensada, que a sociedade precisa se conscientizar, precisa ser educada, precisa saber ações disso, né? E o Estado também precisa ser provocado, porque eu acredito que por meio da educação e da comunicação, né, e da informação, do acesso à informação boa, né, as De qualidade. pessoas elas têm para poder cobrar dos seus representantes. Uhum. Então, eu acho que o papel, a nossa contribuição, e principalmente também a nossa contribuição, a contribuição da academia, que eu falo academia, a parte, assim, os pesquisadores, hoje nós vivemos um tempo que nós precisamos nos aproveitar e as nossas pesquisas precisam ser úteis para a sociedade. Porque Sim. qual é o sentido de tudo? Qual é Se o nós, sentido exato? E se a né, gente está falando de valor humano, né? Mais ainda, né? Que é valor humano, né? de direito à saúde, de efetivação de direitos, de acesso a direitos, né? E aí coloca assim várias discussões, né? Daí vem a questão da desigualdade, vem a questão do acesso, a falta de efetivação de políticas públicas. Aí você entra naquela também história, poxa, mas será que é o Estado mesmo que custeia isso? Porque aí tem ali a questão, são livre planejamento familiar, que é né, tá ali aceitado na Constituição Federal. Não cabe, né? O Estado não pode chegar e falar para você, olha, você só pode ter um filho. Você só pode ter um filho até 20 anos de idade. Não, é livre o planejamento familiar. O Estado não pode intervir nisso. Tá, Mas é livre, né? E compete ao casal, né? No planejamento familiar. Porém, a Constituição de 88 e hoje nós temos várias formas, novos arranjos familiares. E se for uma mãe que queira uma carreira solo? O Estado precisa dar uma resposta para isso. Ela vai ser direito da maternidade? Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que vale a gente perguntar e questionar, né? Um diálogo sobre a maternidade. Será que a maternidade ela precisa ser exercida a todo custo? isso é uma pergunta, isso é uma coisa, exatamente. Será que a maternidade... Você sabe que tem algumas coisas, por exemplo, uma pessoa que eu vou trazer aqui para o Vida com História, uma senhora que adotou um bebê com deficiência visual e autista. Era um bebê que estava é um bebê não, ele já era grande, mas ele já estava numa clínica de jovens, né? Há um tempão. Então, ela fez esse gesto, quer dizer, não é para todos, mas exercer é o que você está falando, exercer a maternidade a qualquer custo e colocar em risco
a própria vida, né? Aqui tem uma pessoa, a Isabel, você pediu a colaboração dela, ela está até dizendo aqui, né? Que ela colocou que foram as implicações aqui, deixa eu voltar. Ela colocou bem assim, ó, são vários requisitos para ter o acesso ao atendimento via sistema público de saúde, né? E essa prática 10C, da inseminação caseira, tem se tornado muito comum, sem refletirmos sobre as consequências disso. Daí a Isabela coloca, ó, saúde, direitos da mulher, saúde e direitos da criança, implicações sociais, o anonimato do doador, né? Anonimar. Então, eu queria entrar nessa seara, Isabel. Obrigada por ter trazido isso, porque não é simplesmente você fazer a inseminação e assumir todos os riscos. A gente está falando de tantos itens que envolvem. Né? Porque se fosse simples, né, Marcela? Não precisava de uma clínica, como a gente falou. É todo um processo enfim, que faz as coisas acontecerem e que está dentro do... Se você tem a chance de fazer uma clínica, você está protegido, inclusive, para poder registrar essa criança em nome dos pais, né? Então, conversa com... Vamos levar para esse lado, porque parece simples. Tá bom, então eu vou inseminar, eu encontrei um doador, inseminei, tive meu filho. Só que ninguém pensa nas consequências disso, né? O que pode acontecer com essa criança, o que pode acontecer com o pai, com a pessoa que doou, porque eu gosto da palavra, não existe anonimato, né? É uma coisa que todo mundo sabe quem foi que doou, né? Me passar aqui na colinha da Isabela, tá bom? Então, assim, as implicações, né? Saúde e direitos da mulher. Primeiro, riscos de infecções para a mãe, risco, né, de doenças, né? Antigas DST, hoje a ICT, infecções sexualmente transmissíveis, doenças para criança, doenças para ela, enfim. Saúde e direitos da criança também, né? Direitos da mulher, vamos lá. Direitos da mulher é porque a gente comenta essa questão dela tá todo, né? De repensar a maternidade. E quando a gente também fala do recorte de gênero. Recorte de gênero, porque são mulheres que elas podem ser ali, pode ser um casal heterossexual, olha só, para e pensa. Um casal heterossexual. Eles estão ou com dificuldade, né, a lidar, e aí eles precisam, né, socorrer as técnicas da reprodução humana. Não tem condições. Eles podem dar um doador e fazer. Digamos, esse casal hétero, o que aconteceu? O pai ali vai lá, no hospital, ninguém vai perguntar para ele se o filho, se realmente o sêmen é dele. Exatamente, ninguém vai perguntar nada. Nada, tá? Daí ele sai de lá com aquele papelzinho do hospital, vai lá e registra a criança, concorda? Perfeito. Agora, para e pensa. Se fosse duas mulheres, um projeto de parentalidade, só vai gerar, né? Uma delas vai gerar. Gerar. E o hospital vai falar, não, só vai reconhecer aqui, só vai sair o documento, a certidão de nascimento, só vai registrar o nome da gestante, da parturiente. Aquela outra mãe, ela vai ter que ajuizar. Porque o próprio Conselho Nacional de Justiça, que ele é o órgão, que ele é o responsável por fiscalizar, entre aspas, ou uniformizar também a conduta, né, dos cartórios, né, a parte notarial, cartórios de registro, todos os cartórios no Brasil. Então, funciona como uma espécie da corregedoria mesmo, né? Então, é o CNJ, é o órgão ali que é o olho, né? Então, tem um provimento ali que fala, no caso de reprodução humana, e aí pede um documento, tem um documento da clínica. Então, essas mães, né? Essas duas mulheres que estão em um projeto de parentalidade, se elas tivessem feito a reprodução, esse procedimento dentro da clínica, elas teriam esse documento, esse papelzinho e conseguiriam registrar bonitinho. Já as mães, né, que procuram a IC, a outra que não gerou, ela... Olha então, o que acontece? A lei não garante acesso a ela, né? Então o cartório não pode, não tem previsão em lei. O cartório fala o quê? Não posso fazer algo que não está previsto em lei. Gente, isso é uma confusão. Meu Deus. Aí ela tem que ajuizar. E já temos ações, decisões, essas questões estão sendo ajuizadas, os tribunais
estão enfrentando isso. Então, já teve uma decisão lá em Santa Catarina, já teve uma decisão, salvo engano, aqui em São Paulo já teve, lá em Minas ainda, né, já sabemos que também já foi ajuizado também. Então, assim, questões, o judiciário, né, ele tem que se pronunciar, está sendo provocado. O Estado, mas ele não está criando políticas públicas para efetivar isso. Da mesma forma, o Estado, o Poder Judiciário, agora, o Poder Judiciário, ele está sendo obrigado, nesse momento, a se... Com relação a essa situação. Claro, porque é uma situação totalmente desigual, né? E aí também, sem falar também dos homens trans que podem engravidar. Então, é uma situação que, assim, a prática da IC, ela merece ser pensada, ela precisa ser comentada com a sociedade. O Estado precisa olhar para isso, para as reflexões jurídicas, porque a gente só está falando dos direitos da mulher, direito da filiação também, né? Que é um direito, né? De reconhecer o direito de ser mãe, né? O projeto de família, o projeto de parentalidade, é um direito. Então, o Estado tem que ativar. Diversos arranjos de família que as nossas, hoje, a atualidade, tem conhecido e nós, como sociedade, temos convivido. É uma realidade. É uma loucura isso, né, gente? Nós estamos, né? Então, assim, saúde e direitos da criança. A criança também, o que eu acho interessante na IC é que muitas vezes fala assim, o doador, ele não quer contato, né? Muitas vezes as tentantes, como elas são chamadas, geralmente elas não querem um contato com o doador, porque o doador é o elemento de risco, né? Mas e o doador, como é que elas escolhem esse doador? São diversas formas, porque assim, as redes sociais têm sido o palco disso. Existem grupos de doador, e aí eles vão conversando, mas também só dentro desse seio das redes sociais, porque muito pode ser que veja reportagens também, você pode dar uma googlada, tem doadores que eles se sentem sensibilizados com a causa de querer ajudar mulheres que precisam engravidar, que querem engravidar. E aí pode ser, né? Enfim, mas a questão assim, que o doador, geralmente, ele é o elemento, né, para a tomada da decisão. O doador, ele é o elemento de maior risco. Por quê? Porque ele pode ser uma pessoa que pode cobrar por isso, né? Como a Isabela fala, venda de materiais genéticos, etc. Realmente, existem, né, doadores, e ali tem um artigo, e isso não é achismo, né? É um artigo, inclusive, né, que foi feito por uma doutoranda na parte da sociologia, no recorte da sociologia. E é bem interessante esse artigo dela, científico, porque ela apresenta como esses grupos sociais, né, os grupos, eles se comportam. Então, ela pesquisou durante um período X grupos, e ela viu X pessoas, e ela foi fazendo como se fosse um mapeamento. Então, ela analisou isso e ela viu que realmente o doador é o elemento, assim, de maior risco nessa relação, porque ele pode requerer a paternidade, ele pode requerer, por exemplo, assim, contato afetivo com a criança. Imagine, porque Nossa, ele tem que complicação. Tecnicamente, se fizerem um teste de investigação de DNA, investigação de paternidade, ele também pode correr o risco de ter uma ação ajuizada para reconhecimento da paternidade. Nossa. E aí, o que pode acontecer? Implica no quê? Não é só, coloquei o meu nome ali na certidão. Todos nós sabemos, pagar pensão, guarda, visitas, né? E que justamente, né, falam bastante nos grupos esse risco do doador ter contato com a criança. Mas pare e pense. Digamos que tem essa paternidade ou não tem, eu não sei, mas aí essa criança cresce, vira uma pessoa rica, enfim, influente. E aí esse doador sabe, porque não tem o anonimato garantido, concorda? Ele sabe. O que está acontecendo, ele acompanhou tudo, né, de uma certa maneira. Sabe que aquela criança se tornou um adulto bem-sucedido e aquele adulto bem-sucedido é filho dele. Quem garante que esse adulto no futuro fala assim, ele é meu filho, eu quero reconhecer e eu tô idoso, eu quero aqui que ele preste o dever aqui, porque ele tem um dever aqui também de me assistir, né?
Eu tenho que ser amparado na minha velhice. Caramba, olha só que coisa mais louca, né? E tem, então, tem essa questão patrimonial envolvida, as reflexões que a gente fala, né? Também tem, por exemplo, poderia até dentro do grupo de pesquisa que aí eu participei, dei essa aula de IC, aí uma aluna levantou, que ela falou assim, olha, poderia inclusive, por analogia do ECA, aí levantou essa questão, por analogia do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ali no ECA tem uma previsão que o adotante, a criança, na verdade, né, o adotado, ele tem direito a saber. Entendi. Não poderia também aplicar esse artigo por analogia do Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque essa criança também não poderia, porque digamos que essa mãe fala, não vou revelar quem é. Não vou revelar quem Não é. vou revelar, vou guardar sigilo absoluto, prometo por tudo. Não, assim, para você ver que dentro dos desdobramentos jurídicos são inúmeras, né? As reflexões e aí os técnicos, como é uma matéria que tem suscitado muito questionamento, né? Mas poucas pesquisas, né? Poucos trabalhos científicos, né? E Né, Marcelo? aprofundado dos operadores do direito. Eu acredito também por outros profissionais de outras áreas para fazermos pontes, para realmente ali as implicações sociais, como a Isabela colocou. Justamente isso, repensar o papel, né? Primeiro, da mulher. Porque a mulher sempre foi muito cobrada em relação à maternidade. Muitas vezes que não gera, né? É uma mulher que ela é amaldiçoada, né? Não quer. É verdade, existem muitas. É verdade. Você não é mãe? Você não quis ser mãe? Como assim, né? Que escolha foi essa sua? Você nasceu para ser mãe. Que aí a gente volta àquela ideia, né? De precisa tanto assim, né? Eu acredito assim que as pessoas precisam repensar o papel. O seu papel na sociedade, a sua existência como um todo, né? E chegar, é cada um que tem que chegar realmente nessa discussão interna, né? Enfim, né? Da maternidade. E para você ver, não é achismo meu. Tem um relatório da OMS que foi publicado, tô aqui, 23 de setembro de 2020, né? E esse relatório da OMS em relação à infertilidade, ele tem uma pergunta bem assim em inglês. Por que responder, né, a infertilidade é importante? Aí ele vai tratando que é importante abordar, né, a questão da infertilidade, né, porque pode contribuir. E aí eu estou falando dessa parte da infertilidade, não falando na parte, né, dos projetos de parentalidade, as outras formas que estamos falando, mas em relação à infertilidade, sim, ela diminui a violência de gênero. Frequentemente, mulheres, né, que estão ali nos tratamentos sexuais e tal, elas frequentemente elas sofrem, elas experimentam essa violência, elas têm um estigma, e é uma violência emocional, porque muitas vezes é caso de divórcio, é caso de divórcio, né? Então, gera que é um estigma social, gera um estresse emocional, gera depressão, e isso que eu tô falando tá no relatório da OMS. Ansiedade, baixa autoestima. Então é importante aí, porque daí É uma cobrança muito alta, né? não, aí outro ponto que eles abordam, precisa falar disso para efetivar os direitos humanos básicos, porque toda pessoa precisa e tem o direito ao gozo do mais alto nível, daí tá aqui no relatório da OMS, de um padrão atingível de saúde física e mental, né? Então, a infertilidade, porque ela pode causar esse estresse emocional, a depressão, enfim, ela pode negar esses direitos também. Sim. Mitigar essas desigualdades de gênero, né? E aí, vir também na educação da compreensão dessa temática, né? Então, é importante. E assim, outra situação que a gente não pensa, que a hora que eu olhei aqui, Isabela até vai, se ela estivesse ao vivo aqui comigo, ela ia dar risada, porque eu falei, não, ela vai se lembrar. A gente fala muito dos casais héteros, ou homo, ou carreira, ou que eu falo projeto solo, né? Carreira solo, mas existem casais héteros do mesmo sexo, por exemplo,
que eles estão em questões de saúde que não permitem isso. Por exemplo, indivíduos que não estão em condições de relações sexuais devido realmente às condições de saúde, como, por exemplo, soro discordantes para HIV e sobreviventes de câncer. Nossa. Então, você vê que é complexo. Muito complexo. Então, assim, a sociedade precisa conversar, dialogar sobre isso. Tem um outro ponto aqui que a gente não falou ainda, mas vamos falar. A coisa do doador, doar para várias pessoas, né? Para várias mães. Então, o que isso vai trazer? Que impacto isso pode trazer, Marcelo? Você tem exemplo para contar para a gente de situações que você pesquisou? Olha só, tem um caso aqui no Brasil que daí, se eu não me engano, é uma matéria da BBC Brasil, eu acho que de 2017, salvo engano, mas também teve matéria do Fantástico, salvo engano, e também tem matéria do... jogar no YouTube, vê lá. Existe um doador e ele parece que ele já doou para mais de 100 pessoas. Meu Deus do céu. Então tem 100 irmãos e esse doador está onde? Uma cidade... Não, daí não falou, né? Não falou a cidade, deu um nome fictício, justamente, né? Mas assim, eu fico pensando, porque repercutiu um caso desse, mas aí foi lá na Europa, mas lá onde tem, imagina, onde tem um regramento, tem uma legislação, tem também a questão que uma regulação da inseminação. Ele tem uma associação, né, dessas questões de doações dos doadores, né, também. E no caso lá do exterior, é que ele parece que está sendo acusado, porque daí as mães começaram a ver com os filhos, e aí verificaram que era do mesmo material genético. E parece que ele está sendo acusado de doar, parece que para mais de 400. Parece que já deu mais de 400 positivos dele. Nossa, que loucura. Clínicas diferentes, aí eu não sei, eu não tive acesso, não vi se ele doou para, né, assim, nesse contexto mais caseiro, aí eu não posso dizer. Mas, assim, em termos aqui do Brasil, tem sim, as matérias estão divulgando isso, e aí, às vezes, tem esse que tem mais, que doou para mais de 100, parece que ele já teve, acho que mais de 16 positivos. Tem até alguns que ele reconheceu, e ele tem a relação ali também afetiva. Com as crianças. E ele é interessante, porque ele comenta, a reportagem fala, que ele fala que não é só a questão dele ajudar as pessoas, as mulheres que estão procurando, né? Ele deixa bem claro que ele, ao fazer isso, ele que ele está contribuindo para a imortalidade dele. Quanto mais filhos ele puser no mundo, mais imortal ele fica. Olha que ideia genial. Não, meu Deus do céu, o que está acontecendo com as pessoas? Você pode pensar num ambiente pequeno. Imagine uma cidade pequena, e essa reportagem até trouxe do Fantástico, né? A questão do incesto acidental, né? Porque como não tem um controle, quando você faz na clínica, daí é assegurado o anonimato, e aí o que acontece, né? Assim, está ali mais regulado, né? Então, digamos, melhor, né? De você encontrar ali a questão, né, da quantidade, X, qual clínica, tudo é um mais outro trabalho, né? Um outro cuidado, né, Marcelo? Controle, mas na IC não tem controle. Você está ali num ambiente, por exemplo, digamos assim, numa cidade pequenininha. Imagine aí o mesmo doador. Aí eu já fico pensando em cenários de filme, né? Imagine um doador que doa para várias pessoas, e aí essas crianças crescem sem saber que são irmãs. E aí essas pessoas se tornam adultas e se relacionam. Nossa. Pode. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Então, assim, são as consequências que eu posso dizer, assim, as mais, que eu posso dizer, imediatas, né? Talvez sentidas mais a longo prazo, mas são as mais imediatas, né? Não, se você parar para pensar, imagina a complicação, quer dizer, você nascer no mundo de hoje é uma coisa tão difícil, né? O mundo está cada vez mais desafiador, então você já chega no mundo
com toda esse repertório de coisas que podem vir a acontecer, que estão fora do seu controle. Né? Tá. Quer dizer, o pai cobrar do filho, o filho cobrar do pai, ou este pai exigir que esse filho fique... Quer dizer, tem tantas coisas difíceis, né? E você tem alguma estatística de número de pessoas que fazem esse tipo de uso desse método? Não, estou te falando, faltam pesquisas nessa temática, inclusive que usem a metodologia quantitativa. E aí eu também não sei, né? E eu acho que não sei se causa inquietação alguém que está assistindo, que queira assistir e queira pesquisar mais em relação a isso. Também eu não sei se as pessoas que buscam a EC também gostariam de divulgar isso, né? Então, mas é algo que precisa, né, ser enfrentado. Daí, digamos assim, que daí a pesquisa, como tem poucas ações ainda chegando ao judiciário, ainda, porque à medida que a EC prática aumenta, a tendência é que aumente o número de judicializações buscando reconhecimento, né? Filiação. Então, aí, Sim. um estudo ali em termos de jurisprudência documental vai ter, mas em termos de Brasil, enfim, jurisprudencial. Mas, assim, o recorte desse artigo que eu falei aqui da professora Mariana na parte sociológica, ele traz uma pequena ideia. Ela analisou como os grupos se portavam, então, assim, a quantidade das pessoas, né? Então, ela fazer, né? Então, eu achei bem interessante. E ela analisou como os grupos se movimentavam, o comportamento dos grupos, né? Porque tem grupos na internet que ficam dando dicas de como fazer, é isso? Realmente, na internet é um território fértil para isso. Você vai achar tutoriais de como fazer e ser. E relatos de pessoas que tiveram sucesso e que deu tudo certo. Quer dizer, ainda tem esse lado que incentiva uma coisa ruim, né, gente? As pessoas precisam ter, né, informação, acesso à informação. E o que eu achei interessante é que na reportagem do Fantástico, eles colocaram, né, uma mãe que ela era tentante, aí já era mãe e tal, e ela fala que ela tem plena ciência dos riscos, mas a vontade de ser mãe era maior. Nossa. Problemas precisam ser enfrentados. Precisam ser enfrentados. E quem sou eu para falar que não pode ser mãe? Imagina. Exato. Todo mundo tem o direito, né? Agora a questão, eu assim, e ela, com certeza, se o Estado tivesse oferecido acesso, eu assim, não posso dizer, né, como que a pessoa agiria, mas eu acho que seria pouco provável que as pessoas procurariam essa prática. A maioria tentariam. Ia fazer com mais segurança, né? Claro. Olha só, a Isabela colocou aqui um filme interessante sobre a temática, Pai Nosso. Eu acho que foi bem naquele contexto quando eu falei das cidades, né, do incesto ocidental e tal. Pai Nosso, filme pra gente assistir. Tá que legal. Então, assim, eu acho que nós precisamos conversar. E eu agradeço muito essa oportunidade. Eu estou adorando fazer essa live, adorando conversar com você, adorando aqui interagindo. A Mercedes falando que está adorando, aprendendo muito. E nós que agradecemos. Aprendendo muito. A gente agradece a Mercedes. E aquela história, né, Marcela? Quando você pensa no humano, né, e nas tendências, em todas as circunstâncias e tudo, e até em lugares, quer dizer, de um lado você tem tanta criança abandonada, né, tanta criança lotando os abrigos e precisando de uma, quer dizer, até onde você precisa gerar para poder exercer a maternidade. Essa que é o ponto que fica sempre me chama a atenção, né? Porque muita gente tem um filho, não cuida do filho, ou dá o filho, né? A gente tem muitas histórias assim, né? Então, assim, eu acho que esse exercício da maternidade é uma coisa que precisa ser mais tratado com um pouco mais de cuidado, né? Para não haver essa cobrança de ter que ser meu, porque senão não vale, ou eu tenho que ter, né?
E esses são desafios que, graças a Deus, a gente está começando a trazer à tona. Só uma pontinha, um grãozinho de areia, mas já está começando a despontar, né? Para a gente, enfim, conversar e entender melhor e evitar essa forma, né, de lidar com a vida que, para mim, é leviana, sabe? Mas eu estou gostando muito do que você está falando dessa abordagem, porque eu acho que nós mulheres somos muito cobradas, sabe? Exato. Somos muito cobradas e muitas vezes são conflitos, né? Primeiro, assim, conflitos aqui nossos, dilemas nossos de cada dia, né? E que acaba refletindo nas nossas relações interpessoais, né? E acabam refletindo ali no nosso convívio, daí é justamente aquela história, quando sai da minha moral e vai para a ética, né? Que é por isso que é interessante, é importante a ética, que é um ramo da filosofia, né? Que é justamente para nortear o comportamento do coletivo, da comunidade, como que eu vivo, né? Então, assim, eu vou falar da minha experiência, eu sempre quis ser mãe, mas para mim não aconteceu. Não aconteceu. E olha, eu tentei, sabe? Tentei. E aí chegou um ponto também que daí eu já estava envelhecendo, né? Envelhecendo, nossa, envelhecendo. Agora, tal. E aí aquela dificuldade, né? Aquele dilema. E aí quando eu tive que... E graças, assim, eu tenho um companheiro aqui, meu companheiro de vida, que falou, olha, peraí, né? A vida não gira em torno disso. Eu não casei por causa disso. E tem esse entendimento, né? Ele tem esse entendimento, né? Então, assim, se ok, se não acontecer, também tá ok. A gente pensa ainda, né? Se nós vamos partir para adoção, se não vamos partir, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Eu não sei. Mas eu resolvi. Eu vou viver e vou seguir. E aí, uma das coisas que eu resolvi que eu resolvi mesmo ali, daí eu fui para academia mesmo. Eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar mesmo. Sempre gostei de estudar, vou partir para academia, né? Claro. As pessoas são tão maldosas. Eu ouvi assim, tá casada? Quanto tanto? Ah, tá, tem filho? Não. Ah, não? Mas por quê? Aí assim, a pessoa não tem nenhum grau de intimidade com você, né? Aí você fala assim, não, ainda não. Por quê? Não quer estragar o corpinho? Ai, gente, mas dá uma aflição isso, né? Eu ouvi. Então, assim, as pessoas precisam conversar. Então, quer cobrar esse ponto? Exato. Quer dizer, eu deixo de ser a Marcela, mulher, eu na condição de mulher hétero, né? Deixo de ser a Marcela porque eu não sou mãe? Que coisa, né? Que coisa. Eu sou menos mulher porque eu não sou mãe? E assim, se a gente pensar, Marcelo, o processo criativo, criar, tem em todos os lugares. Então, você está exercitando esse seu processo criativo nos seus estudos, nas coisas que você está buscando, no serviço que você está prestando para o coletivo. Quanto mais respostas você tem disso, né, mais você vê esse seu filho crescendo, né? Como se o processo criativo tivesse só em cima de uma criança. Não, criar é muito mais amplo, né? Criar uma sociedade melhor, criar oportunidade, levar informação para as pessoas. Então, é tão mais amplo, eu acho que a gente precisa... a Ilúcia estava falando aqui que essa questão até a própria adoção é uma coisa difícil, né? Tem toda uma série de burocracias, uma série de coisas. Quer dizer, é um território realmente bastante delicado para a gente... não é tão simples, né? Vou ter um filho e pronto, né? Eu acho maravilhoso o projeto, sabe? Da maternidade ali, da parentalidade. Eu acho incrível a família. Eu acho que nós somos muito, né, do que herdamos, enfim, muitas vezes lutamos e procuramos ressignificar, enfim. Mas eu acredito que é a oportunidade que nós temos, né, na nossa existência de aprofundar e de melhorar, né? E a família, esse contexto ali, né, é um desses ambientes que pode te levar para o bem ou mal, eu não sei, né? Você pode se tornar uma pessoa melhor ou pior. Exatamente. Não, isso não garante nada, né? O fato de você... tem uma coisa que sempre me fala assim, a mãe não nasce mãe, mas a gente é mãe de tanta coisa, a gente é mãe de tantos projetos na nossa vida, na nossa história.
né? Que você acompanha, que você sonha, que você vê nascer, que você... Então, claro, uma vida é uma coisa bastante... É significativo para quem tem, mas não é tudo na vida, como você falou. Eu tenho histórias e relatos de pessoas, de filhos biológicos, que abandonaram o pai de uma maneira tão, como que eu vou te falar, cruel, que não dá para acreditar, sabe? Quer dizer, são seres humanos que não valorizaram o que receberam, a oportunidade de estar vivo, né? Porque o simples fato de você nascer já merece um prêmio para o seu pai e para a sua mãe, mas que ao longo da vida tiveram uma ingratidão tão grande com esses pais que é algo assombroso. Trouxeram mais problema do que alegria para esses pais. Independente do que eles tenham provocado ou não. Então, não é uma coisa de tenho filho e vou ter tudo na vida. Não é bem assim, né, Marcelo? Sabe? Agora, o seu microfone fica mudo de vez em quando. Agora voltou, agora eu tô ouvindo. Eu falei assim, que existem casos, muitas mães acabam gerando sem querer gerar. Aí, então, existem patologias também, né? Claro, tem todo um contexto, né, Marcela? Marcela, esse tema, ele merece muitas horas de conversa, porque ele tem vários desdobramentos. A gente combinou de trazer essa provocação aqui, né? O público do Vida com História é um público, a maioria são mulheres, né? Então eu espero que quem assistiu, quem vai assistir, que possa receber essa provocação, e se puder fazer alguma coisa a favor dessa causa, que traga isso, né, para a gente. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui no Vida com História, Marcela. Mensagem, quantas palavras? Não sei. Escolhe uma frase, alguma coisa. Ontem eu tive lá na Universidade de São Paulo, no lançamento do livro, né, que a Marcela faz parte, que é um livro muito interessante e que fala também, né, de sexualidade, de gênero, enfim, tá tudo nesse tema, né, Marcela? Tem as interseccionalidades, né? Então, tudo ali está interligado, né? Então, vale a pena aos curiosos ou às curiosas que são inquietas, né? Procurar ali, dar uma googlada e comprar o livro. Tem vários artigos ali de autores e um deles ali é o meu, do volume 2, Gênero e Sexualidade, coordenado pela Patrícia Aparecida de Jesus Prudente, que é a secretária do município, né, de São Paulo. E repete o nome do livro, por favor. Gênero, Etnia e Sexualidade. Ele tem 2 volumes. O meu artigo que compõe o volume 2, um dos, né? Porque são vários artigos. Esses livros, eles são fruto ali do compilado, né? De artigos de alunos que foram provocados nas aulas, fruto de inquietações de diversas temáticas. Olha, uma frase, eu acho que o meu papel aqui a minha trajetória, eu estou nessa trajetória, nesse meu momento de ressignificação, né? Da minha existência. E eu acredito que se eu ajudar a intervir de alguma forma na educação e conscientização para abordar essas temáticas onde nós possamos ser seres humanos melhor. Então, se eu conseguir atingir pelo menos uma pessoa, para mim, eu cumpri a minha missão, então eu estou bem feliz. Então, essa é a minha... Parabéns. Já está conseguindo a sua missão, você já está alcançando a sua missão, Marcela. O seu trabalho, o seu propósito é maravilhoso. Parabéns. Foi um privilégio para mim conhecer você. Vou agradecer a Mercedes de novo, que falou, olha, você precisa conhecer a Marcela. E quando eu conheci, ela trouxe toda essa vontade de fazer a diferença, todo esse empenho, essa dedicação. Isso é muito especial. É muito bom saber que tem pessoas como você abraçando essas causas, buscando... E os direitos humanos agradecem. Marcela, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a todos que assistiram. Muito bacana mesmo. Muito, muito obrigada. Foi tão rápido, né? Obrigada. Foi rápido. Eu ficaria um tempão aqui com você, mas olha, a gente está 1 hora aqui. 1 hora.
Mas vai ficar gravado. Quem não assistiu pode assistir depois. Quem puder replicar esse nosso material, né? Esse nosso bate-papo, para quem possa ter interesse, enfim, o que possa ajudar nesse assunto. É bacana, eu vou marcar o Instagram da Marcela, para, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais também, entrar em contato com você. Tá bom. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Foi maravilhoso. Obrigada, Marcela. Um beijo. Tchau. Beijo.